Na Constituição Federal de 1988, os menores de 18 anos são considerados inimputáveis. Qualquer ato considerado ilícito pela sociedade é classificado como infração e o adolescente não pode ser incluído no sistema prisional. Ele é atendido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, na esfera da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É o SINASE que coordena a execução da Política Nacional de Atendimento, que inclui as medidas de privação e restrição de liberdade, como a internação, semi-internação e liberdade provisória, e também as medidas socioeducativas, como as de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. De acordo com o último levantamento nacional divulgado pelo governo, com dados referentes a 2012, a taxa de crescimento anual das medidas de restrição e privação de liberdade tem sido de 4,5%, com pico de 10,5% em 2011. Para este programa, o Ponto de Vista convidou o coordenador-geral do SINASE, Cláudio Vieira, com o objetivo de conhecer melhor o perfil dos adolescentes atendidos pelo sistema e a eficácia das medidas disponíveis. Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no programa. Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer sobre esse importante ponto. Cláudio, eu gostaria primeiro que você colocasse, então, explicasse para a sociedade a diferença entre inimputabilidade e impunidade, que eu acho que muitas vezes são conceitos que acabam se confundindo na cabeça das pessoas. A legislação brasileira, ela segue o que o Brasil acordou no sistema ONU de considerar todas as pessoas até 18 anos inimputáveis, ou seja, elas não respondem como respondem os adultos que são a partir de 18 anos. Porém, elas são responsabilizadas. Então, no Brasil, a partir de 12 anos de idade, um adolescente, ele é responsabilizado, ele cumpre uma medida que o responsabiliza por aquilo que ele faz. Então, a inimputabilidade quer dizer que entre 12 e 18 anos, e excepcionalmente até 21, ele é diferente, a forma como nós lidamos com ele é diferente da resposta que ele daria como se ele praticasse aquele mesmo ato como adulto. A escolha tem que ser em algum momento da vida, 18, 14, 16, a maior parte do mundo estabelece 18 anos de idade. A grande maioria dos países do mundo, esse é o corte para dizer, daqui em diante você responde como adultos. Agora, essa inimputabilidade que garante ao adolescente uma ação diferenciada do sistema prisional adulto, ela não desresponsabiliza o adolescente. Portanto, a partir de 12 anos de idade, dependendo do ato que o adolescente praticar, ele pode ser privado de liberdade. Se o juiz entender a sentença dele, pode privá-lo de liberdade com um ato que, se ele cometesse como adulto, ele ia responder em liberdade. Então, esse mecanismo aprovado pelo Brasil, ele é muito firme com os adolescentes. Ele não traz desresponsabilização. Você pode dar um exemplo, por favor? Assim, dessa comparação, um caso específico no qual... Um ato infracional que o juiz entendeu que o adolescente praticou e devido à gravidade, à circunstância que foi, o juiz manda interná-lo imediatamente. E ele pode ser ali sentenciado, depois dos 45 dias, ele pode ser sentenciado por 3 anos. Esse mesmo ato, um roubo. Eu pratico como adulto um roubo e a justiça e a minha defesa conseguem que eu responda a ele em liberdade. Eu não tenho nenhum ato anterior que me garanta que eu sou ainda um réu primário, etc. Não tem antecedentes criminais? Não tenho antecedentes, então eu posso responder essa minha prática em liberdade. Na área da infância, da adolescência, a partir dos 12 anos, a justiça, em primeiro, já interna provisoriamente, preventivamente, né, por 45 dias, e durante esses 45 dias o juiz, o sistema de justiça, entendendo que ele não vai ficar mais em liberdade, não vai responder em liberdade, ele pode ser internado a partir dos 12 anos de idade. Então, infelizmente, nós deixamos construir uma ideia de que essa inimputabilidade se refere à desresponsabilização. Não é isso.
As taxas de internação, de internação e de internação provisória, elas vêm crescendo de maneira gradativa, 2010, 2011, 2012. Isso se refere a um aumento gradual da violência entre os adolescentes ou é um aumento da repressão por parte do Estado? Bem, o aumento dos índices de violência são gerais na sociedade, né? Então, se nós colocarmos em dois pratos de uma mesma balança, o prato onde os adolescentes e jovens do Brasil são vítimas, ele é muito maior do que o prato onde nós vamos colocar os atos praticados pelos adolescentes. As grandes vítimas dos índices de violências altíssimos que nós temos no país são os jovens. Em números também de 2012, levantados pelo mapa da violência, 28 crianças e jovens até 19 anos foram assassinados por dia no Brasil. Por dia, somente homicídios. A taxa de internação tem aumentado, tem tido uma variação para mais por dois motivos bastante clássicos. Primeiro, uma reorganização do sistema. Então, o sistema socioeducativo do Brasil está se reorganizando, ele está se descentralizando, ele está indo para cidades que têm atendimentos regionais e, com isso, há um aumento do número de vagas. Mas também, por outro lado, há uma tendência ainda do sistema de justiça de ainda um aumento muito acentuado de internações que não deveriam estar presentes. O maior número de privações de liberdade que nós temos no Brasil hoje, que soma aí em torno de 60%, por aí, é roubo e tráfico. E muitos desses casos não deveriam estar privados de liberdade. Então, esse fator também ele desestabiliza. Se a gente for olhar para o Estatuto da Criança e Adolescente, quem devia estar privado de liberdade no país é quem faz atos contra a vida. Crimes contra a vida, não contra o patrimônio, não com uma leitura de que o sistema socioeducativo, por exemplo, pode absorver um jovem que está com dependência química e até para falta de algum tipo de estrutura ou atendimento, coloca-o dentro do sistema socioeducativo para um atendimento dessa natureza, o que não é uma coisa positiva. Então, esses dois fatores, eles contribuem com esse aumento de atendimento. Porém, como nos últimos 4 anos nós temos avançado muito nas medidas socioeducativas em meio aberto, que são aquelas que são praticadas no município, nós temos um número muito maior de adolescentes sendo atendidos pelo sistema de assistência social, que gira hoje em torno de 88 mil adolescentes. Esses adolescentes estão sendo atendidos perto das suas famílias, perto do juiz que aplicou a medida e dentro do sistema de políticas públicas daquele território. Isso é um dado muito mais significativo do que esse volume de internações que temos. Na verdade, eu estava justamente procurando esse número, assim, de acordo com 2012, 89.718. Isso, exatamente. Quase 90 mil, um crescimento bem significativo em relação a 2010, que eram 67 mil. Exatamente. E internações, né, internações e semi-internações, 20 mil, né, restrição de liberdade. Então, na prática, quase 5 adolescentes sendo atendidos em liberdade para 90 para 20. Então, são quase 5 para 2 que são com restrição de liberdade. Isso. Mas para a sociedade, ainda a mensagem, o que fica é que para recuperar é preciso internar? O senhor acredita? Eu acho que tem um pensamento ainda muito arraigado com isso e é um equívoco, né? Estados Unidos é um país que prende muito a sua juventude e não tem resolvido absolutamente nada. Como é que são, desculpa, só para complementar, como é que são os índices de reincidência em relação aos dois modos de recuperação? Olha, a reincidência, a gente não tem uma média nacional. Ela tem um índice da reincidência, ela tem que ser calculado muito ponto a ponto, medida a medida, né? E a reincidência, ela tecnicamente, o que ele é? Ela tem que ser, o menino cumpriu, ou a menina cumpriu toda aquela medida, todo o percurso dela,
foi liberado pelo sistema de justiça e aí praticou um outro. Esse índice, às vezes, ele se confunde com o menino fugiu, voltou, é reincidência. Não é. Então, a reincidência, tecnicamente, ela tem que ser considerada só no momento em que ele cumpre toda a medida, seja ela qual for, cumpriu, fechou aquele ciclo, voltou ao sistema que ele convivia e praticou um novo ato. Nós não temos uma média sobre isso. E isso volta a um assunto do registro muito fidedigno dessa situação. Então, como os bancos de dados eles não têm ainda uma integração grande, então isso só está informado no sistema de justiça, que por se tratar de menor de idade, você não tem um acesso. Então, você tem que olhar caso a caso dentro do sistema de justiça para ver, ele realmente cumpriu toda a medida? Porque às vezes ele não cumpre toda a medida, isso é muito comum acontecer. Então, não cumprindo toda a medida, isso é reincidência? Não, não é reincidência, porque ele não passou por todo aquele processo que ele deveria passar. Então, esse dado de média da reincidência no país, quem fala que é 90%, 80%, não tá baseado em dados estudados e dados consolidados. Nós hoje não temos segurança para dizer qual é o nível de reincidência no país em cima dos estudos dos dados daqueles, todos os adolescentes, que não são só os 20 mil. São os 110 mil que estão cumprindo isso, que estão cumprindo toda a medida socioeducativa. O que nós sabemos e nos aproximamos muito é que, evidentemente, um adolescente que se envolve com um ato infracional grave, numa idade mais avançada, nós temos muito mais dificuldade de fazer um trabalho com ele. O cumprimento médio de uma medida socioeducativa está em torno de 2 anos, né? Os casos gravíssimos que vão a 3 anos, um pouco mais. Então, você tem muito mais dificuldades, evidentemente, por conta dos comprometimentos, dos rompimentos do que aconteceu com esse menino ou com essa menina. Quanto mais cedo e mais possamos interferir junto também com as suas referências familiares, da sua comunidade, a gente tem mais chance de sucesso com esses meninos. Agora, são casos muito raros esses, de coisas graves, de acontecimentos graves, porque, às vezes, o mecanismo de reprodução da notícia, você pega um caso excepcional, reproduz ele X vezes, isso dá uma potência que parece que é tudo assim, né? E não é isso que acontece. A gente vai continuar falando sobre isso, inclusive sobre o papel da mídia, em alguns instantes. Tá bom. O Ponto de Vista vai fazer um breve intervalo e volta já, não saia daí. O Ponto de Vista está de volta e hoje conversamos sobre a redução da maioridade penal. E o nosso convidado é o Cláudio Vieira, coordenador-geral do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eu também percebi no relatório que há essa estrutura organizacional, que o SINASE trabalha com secretarias bem díspares nos estados, que vão desde a Secretaria de Promoção da Paz em Alagoas, a Secretaria da Criança no Distrito Federal, passando por secretarias em alguns estados da Justiça, em outros da Segurança Pública, em alguns é a Secretaria do Trabalho, que fica com essa incumbência. Como é coordenar o atendimento socioeducativo, tendo que lidar com secretarias das mais diversas áreas? Isso. Então, desde o desmonte, o final da FUNABEM e das FEBEMs, isso é uma ocorrência comum nessa política. Então, o que nós estamos fazendo hoje é dando tratos ao que os artigos da Lei 12.594 de 2012, veja, bastante recente, né, que foi aprovada aqui no Congresso, que organiza isso. Porém, para organizar isso, nós temos que trabalhar na pactuação com os estados para que nós tenhamos uma organicidade na aplicação dessa medida. Isso é uma dificuldade, porque como o órgão ele é estadual,
Você não tem uma lei federal que vai obrigar o executivo a criar um órgão da estrutura dele. Então, isso tem que ser pactuado. E nós estamos trabalhando em 2013, 2014, vamos lançar agora, no ano de 2015, um documento de normatização disso, mas não é numa normatização pactuando com os estados para que essa gestão das políticas socioeducativas estejam num único local administrativo, numa única instância administrativa para facilitar esses procedimentos todos, como esses, por exemplo, que você levantou. Eu sou responsável pelo atendimento e não sei dar informações básicas de nível de estudo, sexo, raça, cor e etnia, os referenciais familiares. Então, isso é uma falha grave que nós temos que corrigir. Estamos trabalhando nesse sentido com uma norma que vai ser geral, mas nunca uma norma ditada daqui para lá, porque não funciona. Agora, também varia nas unidades estaduais o tipo de atendimento que é oferecido. Por exemplo, o acompanhamento varia. Algumas oferecem atendimento semanal, outras quinzenal. E isso também dificulta que o índice de recuperação seja atingido por todos? Os processos pedagógicos das unidades, que são responsáveis os estados, eles têm que primar por todos os princípios do SINASE, e ainda isso não acontece plenamente. Então, o atendimento socioeducativo, o atendimento a um adolescente que se envolve com um ato infracional, ele é complexo, né? Quem se envolve com um ato de violência, praticando um ato de violência, em torno dele tem uma série de questões que já falharam, já não deram certo, que jogou aquela pessoa numa situação em que a saída para a vida dele foi aquilo. A abordagem para se corrigir isso, ela não pode ser uma única, não é só uma questão de segurança pública, não é só uma questão da saúde ou só da educação, é uma questão que tem que envolver desde a vida familiar e comunitária daquela pessoa, até a responsabilização dela e daqueles que estão em torno dela também. Então, essa abordagem ela tem que ser ampla para esses jovens. E a gente vem reorganizando todo esse sistema. Após a Constituição Federal, o Estatuto da Criança foi bastante diretivo e claro nesse sentido. Depois disso, agora em 2006, nós criamos esse sistema, o SINASE, e em 2012 essa lei federal ela dá uma institucionalizada nessas propostas. Então, são passos que a gente vai dando. O Brasil é um país hoje que temos mais de 1.000 municípios já aplicando medidas socioeducativas em meio aberto pelo sistema da assistência social. Isso é muita coisa, né? Nós temos em torno de 25 milhões de adolescentes no Brasil. Isso é um país, né, comparado com outras nações do mundo. Desses 25 milhões, nós temos 20 mil que estão em privação de liberdade. É muito pouco, é um número muito pequeno de jovens que estão envolvidos e estão privados de liberdade por terem se envolvido com atos de violência. Então, é plenamente possível, mas isso precisa de um trabalho de médio e de longo prazo, e que as trocas administrativas, que são naturais pelos processos eleitorais, etc., mas elas não podem quebrar esta continuidade, porque isso vai prejudicar quem precisa desse atendimento, que são esses jovens e que são aqueles que vivem em torno desses jovens. Agora, por tudo que você já explicou aqui, então o Estado tem condições, né, para atender e para prestar as medidas socioeducativas para os jovens de 12 a 18 anos que pratiquem atos infracionais. Agora, o Estado tem conseguido prestar atendimento, identificar as crianças e jovens que estejam em situação de risco antes que eles cometam atos infracionais, prestar uma assistência para que essas crianças e adolescentes não cheguem até o sistema? Então, veja só, desde muito recente que o nosso entendimento esse entendimento tem conseguido fazer presente nas diversas políticas. Quando uma criança, e posteriormente, uma criança que tem uma vida vulnerabilizada, aí eu estou falando daqueles até 12 anos de idade. Então, se ela tem restrição de convivência familiar,
se ela tem restrição alimentar, de estudo, etc., evidentemente que isso vai carregar um potencial para que ela se envolva com coisas que não são muito positivas nem para a vida dela e nem para a vida do entorno dela. Então, essa identificação, ela começa com o local de onde ela mora. Então, a gente não pode achar natural que uma criança ou um adolescente começa a se envolver com determinadas situações que fatalmente vão desembocar em coisas muito ruins. O que nós temos conseguido fazer e trazer isso para as políticas públicas do Brasil é criação e dando suporte aos conselhos tutelares espalhados pelo Brasil inteiro, e isso tem sido um movimento constante do governo federal com os municípios de equipar, de dar condições de trabalho pelos conselhos tutelares. Por quê? Porque é no conselho tutelar que é a porta de entrada dessas denúncias quando essa criança está sendo vitimizada por uma série de violências que vão acontecendo na vida dela. Depois, a universalização do ensino fundamental. Isso não tem exemplo no mundo que a sociedade evoluiu sem que as crianças estudem, e estudem muitos anos, 8, 10, 15 anos pelo menos. No momento seguinte agora está havendo uma forte ingerência da educação através do Pronatec em qualificar essa mão de obra. Nós temos um grave problema de formação de mão de obra hoje que exclui os jovens do meio de sobrevivência e deles não terem que buscar outras fontes de sobrevivência que não sejam aquelas que a gente gostaria de vê-los envolvidos. Com isso, o que nós estamos fazendo apesar da população ter aumentado X, nós não temos tanto envolvimento com jovens. Então, o que parece de jovens com atos infracionais, apesar de serem 22 mil aí que estariam hoje privados de liberdade, ele não aumentou conforme aumentou a população brasileira. Isso significa que algo está acontecendo de positivo. Porém, nós temos um conjunto que deve ser enfrentado. E aí, ao estabelecermos que um jovem, a partir de 12 anos, ele só pode ser preso, nós estávamos num caminho muito, muito equivocado. Prender pessoas por qualquer motivo não tem dado resposta positiva, não é só no Brasil, é em lugar nenhum do mundo. E a sociedade tem que saber disso. Prender pessoas é caro porque as pessoas ficam ali, envolve um sistema de segurança, de um aparato que você tem que ter em volta daquilo, que não é o mesmo preço de uma escola. Claro que não. Então isso é caro, isso tem que ser mais eficiente. Então há necessidade. Agora, o grande segredo que a gente insiste muito é a criança e o adolescente são responsabilidade nossa. Sua, da sua família, da sua vizinhança, do seu território, daqueles primeiros sinais que o adolescente vai dando, que não estão acontecendo coisas muito corretas ali e que nós temos responsabilidade de intervir nisso. E o Estado tem a obrigação de propiciar os meios. Então, hoje nós temos um sistema de assistência de medicina, de saúde e de educação e de direitos humanos completamente descentralizados e presentes nos municípios brasileiros. Então, nós temos condições de abraçar esse jovem. Ao abraçá-lo, nós vamos protegê-los e propiciar a ele condições para que ele fuja dessas situações que a gente sabe que não serão possíveis para ele. Eu só queria te completar um dado que perto de 50% do sistema prisional brasileiro hoje, que já é o quarto maior do mundo, são de jovens até 29 anos de idade. E mesma característica que eles têm lá, 60% dessas pessoas que estão no sistema prisional não têm o ensino fundamental completo. A mesma coisa acontece com o sistema socioeducativo. A maior parte dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo também não tem o ensino fundamental completo. O ensino fundamental completo. Então, são coisas que nós podemos resolver antes. Para evitar que caiam. Para evitar que se produzam pessoas sem perspectiva de vida, né? E para que saiam e não tenham como se reinserir na sociedade. Exatamente.
Agora, só para finalizar rapidamente, o senhor comentou no final do primeiro bloco sobre a questão da imprensa, de como o sistema é retratado, o adolescente é retratado. Qual o impacto que isso tem também na percepção da sociedade? Rapidamente, só para finalizar. Nós temos uma reclamação muito grande nesse sentido. Em primeiro lugar, a imprensa é uma aliada nossa. Então, deve nos ajudar a reproduzir as coisas positivas, que são muitas, que acontece muito nesse país, nessa situação. O que acontece é que só se trabalha com excepcionalidade. Acontece um caso bárbaro, um caso excepcional, e você fica apresentando aquela questão como se fosse todos os dias acontecesse aquilo. Infelizmente, nós não estamos livres desses acontecimentos. Infelizmente, agora eles são exceções. Não tem meninos matando todo mundo aí todos os dias. Ainda bem que não. Agora, eu digo, lamentavelmente, tem meninos morrendo todos os dias por homicídio no Brasil, né? Que não tem a mesma repercussão. Então, assim, acho que precisamos ter um tratamento mais positivo em torno disso. Tem acontecido muitas coisas muito boas no sistema de justiça, de atendimento, no próprio sistema de segurança, e tratarmos a excepcionalidade como ela é. Ela é uma excepcionalidade, ela não é uma regra. Repito, a regra no Brasil é que os adolescentes são vítimas da violência. Eles não são os principais causadores. Então, nós precisamos muito da imprensa hoje para que a gente possa produzir o que é realmente a ideia que se tem e que se trabalha em torno da juventude brasileira. Muito obrigada pela entrevista. Tá bom. Hoje conversamos com Cláudio Vieira, coordenador-geral do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para ver esta entrevista e outras edições do programa, é só acessar tv.câmara.leg.br/ponto de vista. Eu sou Fabiana Mello. Até a próxima.